Eu nunca pensei que o senador Eduardo Girão teria tanta coragem. Desafiou o sistema, desafiou o STF, foi pro tudo ou nada e revelou esse áudio. Manchando no seu bicentenário, desmilinguindo a democracia no Brasil porque está inerte. Agora, eu quero passar um áudio aqui para vocês, para ver o nível que nós chegamos nesse julgamento que está no Supremo, lá do Marco Civil da internet, que eles querem fazer o controle da rede social e a censura. E nós vamos entender por quê. É para o projeto de poder ou é para se blindar de críticas? Porque eles são os bonzões, os bons. E não pode ter crítica, mas fazem aberrações o dia inteiro. Tá aqui, ó. Vou passar para vocês. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Parece brincadeira, mas você ouviu. É como colocou o Deltan Dallagnol. Nunca, jamais, em nenhum lugar algum, em nenhum momento, ninguém cogitou que o direito à liberdade de expressão engloba também jogar pessoas de ponte, espancar esposa, só na cabeça do Toffoli, do ministro Toffoli. Olha a comparação absurda, estapafúrdia que ele fez para justificar a censura. Cadê a racionalidade? Cadê o bom senso? Cadê as pessoas de bom senso nesse país para chegar e dizer, ó, tá aí, eles não têm nem argumento. Mas querem calar você. Querem jogar uma pá de cal no restinho de democracia que a gente ainda pode ter. Essas declarações com analogias referentes à liberdade de expressão são tão absurdas do ministro Toffoli que jamais chamariam a atenção se fossem ditas por alguma pessoa que tivesse com sinal de embriaguez e fosse um ignorante jurídico. Nós estamos falando de um voto de um ministro do Supremo, pessoal. Um dos julgamentos mais arbitrários da história do STF, pois tem um duplo objetivo: controle das redes sociais e legitimação da censura no Brasil, ferindo de morte a nossa Constituição. Essa mesma Constituição exige apenas duas condições essenciais para que uma pessoa possa ser indicada para a Suprema Corte brasileira. Sabe qual é a primeira? A primeira é o notório ou notável saber jurídico. Isso significa, na visão dos constituintes, que não basta apenas a formação superior em direito. É muito mais do que isso. Trata-se de um conhecimento acima da média, demonstrado ao longo da vida. A segunda condição é a reputação ilibada. Novamente, os constituintes quiseram destacar que essa pessoa deve desfrutar, no âmbito da sociedade, de uma reconhecida idoneidade moral.
Ou seja, qualidade de uma pessoa íntegra, sem manchas na vida, em outras palavras, incorruptível. Essas últimas declarações, completamente desconexas do ministro, vêm corroborar que ele não atende à condição definida pela Constituição, pois sua carreira jurídica foi limitadíssima, como advogado do PT. Essa fala dele escancara um despreparo completo. Ele comparou alho com bugalho, banana com melancia. Ele comparou coisas que não têm relação. O Toffoli também ganhou uma péssima notoriedade quando anulou as condenações de Marcelo Odebrecht e do empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ambos foram os principais colaboradores da Lava Jato e, como réus confessos, aceitaram devolver aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais que roubaram do povo brasileiro. O Toffoli foi lá e anulou, ou seja, esse dinheiro caiu do céu. Daqui a pouco, esse dinheiro desviado, nós vamos ter que devolver para os caras que desviaram, porque esse dinheiro voltou para o Brasil. Além disso, foi Léo Pinheiro, senhor presidente, que apresentou as principais provas materiais e testemunhais sobre o escândalo do triplex do Guarujá, que levou à condenação do Lula. Sim, do presidente da República hoje no Brasil, que foi condenado em 3 instâncias. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente fala isso lá fora, as pessoas não entendem como é que é. Foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula. Detalhe, por dezenas de juízes. Na primeira instância, que um colega nosso sentenciou, o Sérgio Moro, quando chegou na segunda, aumentaram a pena porque viram que tinha coisas mais graves, que mereciam a pena maior. Aí, por um malabarismo jurídico, o STF resolve por um CEP. Por um CEP. Ou seja, não diz que ele foi absolvido, o processo apenas foi invalidado porque foi feito no lugar errado. Mas está lá, o nome de Lula é citado em centenas de vezes, em delações premiadas. Isso ninguém apaga da história, não. Isso é a verdade sempre triunfa, tá? Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre triunfa, é a história da humanidade que mostra isso. E o bem vai prevalecer, a justiça vai prevalecer. Agora, senhor presidente, foi justamente o Marcelo Odebrecht o responsável pela organização de um departamento em sua empresa, exclusivamente para administrar o pagamento de propina. O que é que você precisa de mais sinal? E ele dava os codinomes aos políticos corruptos. Um dos codinomes que teve a maior repercussão até hoje foi o amigo do meu pai. Adivinha? Puxa na história, 2019, o amigo do meu pai, a gente chegando aqui no Senado, começa a ver o enterro da Lava Jato a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, que deveria avançar com a Lava Jato. Tinha dever moral de avançar nessa nação, um trabalho feito por funcionários públicos exemplares da Justiça Federal, delegados da Polícia Federal, promotores públicos. Mas não, retrocedeu. Senhor presidente, para encerrar, muito incomodado com a liberdade de expressão dessa verdade, nós vimos aqui, em 2019, se criar o famigerado inquérito das fake news. Tudo começou, o momento de sombra, de treva que a gente vive hoje, começou, você vai entender por quem, em 2019, com o famigerado inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo. E o Toffoli, como presidente naquela época do STF, indicou Alexandre de Moraes
com poderes inéditos na jurisprudência brasileira para denunciar, para investigar, para julgar, para condenar, se transformando num verdadeiro censor nacional, instituindo aí uma ditadura da toga no Brasil que só vem se agravando. Uma escalada antidemocrática que nós estamos vendo no Brasil e que eu, junto com outros parlamentares aqui do Senado e da Câmara, estamos denunciando nos 4 cantos do mundo e vamos continuar denunciando até que o sol da liberdade, da democracia volte a iluminar os corações do brasileiro que está com medo dessa ditadura, mas não vai se dobrar, não vai baixar a cabeça, porque nós temos os filhos e netos para honrarmos as futuras gerações desse país, para que elas tenham um futuro brilhante. Deus abençoe, muita paz. E aí, gente, vocês sabiam que o senador Eduardo Girão ia pro tudo ou nada e ia trazer isso em tribuna? Quem diria, hein? O senador vem realmente fazendo o que ele prometeu, sendo oposição ferrenha a governo de Lula e também a nossa liberdade de expressão. Ele vem defendendo com unhas e dentes o direito do povo falar, principalmente dos parlamentares de parlar, porque parlamentar vem do parlar, de falar, representar o povo, e são eles, senadores e deputados, que são eleitos democraticamente por nós. Nenhum ministro do STF. E falando em ministro do STF, olhem esta matéria da Folha, que já começa desta maneira. Voto de Toffoli sobre internet é visto como bomba nuclear por advogados e empresas do governo. Mas não é só isso não. Olhem aqui, apocalipse, bomba nuclear, fim do mundo, assustador, estamos atônitos. Essas foram algumas das expressões usadas por advogados e integrantes do governo e STF e Big Techs ouvidos pelo Folha para caracterizar o voto e a tese do ministro Dias Toffoli, proferido nesta quinta-feira no julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Grande parte das empresas, advogados e membros do governo esperavam que Toffoli fosse propor uma interpretação do artigo 19 do Marco Civil, que criaria exceções para a imunidade das plataformas. Agora, com este voto de Toffoli, nessas situações vigora o regime de notificação e ação, em que empresas podem ser responsabilizadas civilmente se recebessem notificação extrajudicial e não agisse sobre os conteúdos. Esse regime é semelhante ao que vigora na União Europeia. Mas com o voto de Dias Toffoli, cria um modelo de responsabilidade que não existe em nenhuma grande democracia do mundo, segundo diversos especialistas ouvidos pelo Folha, como vocês viram até mesmo do governo Lula. Caso prevaleça essa tese, o Brasil se encaminha para uma pária internacional e uma bomba nuclear, diz Francisco Brito Cruz, diretor da Internet Lab. As empresas preveem um volume colossal de contenciosos que, segundo elas, inviabilizaria seu funcionamento no país. Além da longa lista de tipos de conteúdo que teriam que ser filtrados pelas plataformas, a tese de Toffoli também prevê a responsabilidade objetiva sobre o conteúdo recomendado, impulsionado de forma remunerada ou não, ou moderado. O problema é que, à última instância, qualquer conteúdo pode ser considerado recomendado. Resultado da busca da Google, por exemplo, diz Cruz, que defende a responsabilização por publicações impulsionadas mediante pagamento e anúncios pagos, mas não sobre conteúdo recomendado. Uma das preocupações foi também a aparente concordância dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes com a tese, em suas intervenções na quinta-feira. Gente, já era de se esperar. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, totalmente um de acordo com o outro, né? Isso daí já deixou bem claro no STF. Mas o que fica a pergunta, cadê os outros ministros, principalmente aqueles indicados por Bolsonaro? Não vão se manifestar sobre a liberdade de expressão? Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque até mesmo o governo não concordou com isso que Dias Toffoli colocou em seu posicionamento e no seu voto. E vocês, gente, o que vocês acharam disso? O que vocês acharam do que disse o senador, desse áudio revelador, de tudo que foi falado em tribuna e desta notícia
que eu acabei de trazer para vocês. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Peço para você curtir, compartilhar, comentar. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. E deixa aqui o seu nome e a cidade que vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu gostaria muito de saber sua opinião, porque aqui a sua opinião é muito importante para mim. Um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.